Pronto, então boa tarde de novo a todos. Começando. Então, como eu estava falando agora há pouco, no último encontro, que foi 2 semanas atrás, né? A gente tinha discutido esses algoritmos, aquela questão da tabuada, dos fatos básicos, etc. Mas a gente não chegou a falar da subtração e da multiplicação. Então a gente podia falar um pouquinho, porque também tem coisas importantes, né, nas estruturas. O pessoal do Pedro II tem pouca gente. Lucila, outras pessoas também devem estar em reunião com o responsável? O calendário é muito próprio de cada campus, né? Entendi. No meu Tá. caso, vai ser um atendimento por causa da minha função mesmo, que eu tenho que Ah, acompanhar a beleza. professora, é uma responsável mesmo. Tá. Agora, as demais colegas, eu não sei. A gente está meio empolvorosa lá, Vitor, com data Hum. de entrega de quase um imposto de renda nosso, então, Ah, é? é, Tá. documentações novas que o pessoal está criando. Entendi. E nessa coisa de adotar coisas novas, né, e ter que recolher e ter que rever se o planejamento e o nosso horário está cabendo, talvez estejam nervosas com isso. Ou então é vergonha mesmo, porque por conta disso não conseguiu ler o texto, não sei, eu estou imaginando. Tá. Beleza. Não, é tranquilo. Mas então, vamos falar sobre isso. Então, quem consegue escrever aqui para ir fazendo essas contas? Ou quem quer falar alguma coisa sobre quem já tem. Bom, não sei se vocês já pensaram sobre isso desde a aula passada ou querem pensar agora. Como é que é a situação? Que a gente fez só a adição, né? Se desse uns minutinhos pra gente tentar aqui, acho que seria legal. Então, beleza. Lembrando, Vitor, peraí, fala. o curioso é o seguinte, é que você está usando o PowerPoint, né? Se isso tivesse no Jamboard, você poderia compartilhar, a gente conseguiria escrever junto com você. Tá. Depois eu te mostro depois no particular, que é legal fazer isso também, já que você está Não, eu pedindo para as sei. pessoas fazerem, né? Não, com certeza, eu tenho que aprender isso, mas eu tenho uma restrição de coordenação motora, né? Eu já tentei escrever. Não, é sério. Eu não consigo escrever, a minha letra sai ilegível, entendeu? Mas eu tenho que. É igual caligrafia, né? Tem que parar e tentar, mas eu não consegui ter tempo de fazer isso. Tá, não, beleza. Não, então se conhece, beleza, tá ótimo. Não, mas assim, mas eu tenho que tentar mesmo. Mas agora, se alguém tiver. Você pode fazer isso, Fábio? Compartilhar aí? Fazer um Jamboard aqui para compartilhar? É isso, porque é só copiar essas contas aqui, não tem nada, entendeu? Só relembrando essas que a Só gente. volta para dar um print. Não, pera aí, rapidinho. Deixa eu só falar isso aqui então. Cadê o negócio? Só relembrar isso aqui, né? Então, qual é a ideia dessa atividade aí? A gente destacou na última aula essas 3 coisas aqui que a gente usa para estruturar os algoritmos na base 10, né, no nosso sistema usual indo-arábico, né, que são fatos básicos, que é basicamente a tabuada, propriedades das operações, que a gente implicitamente está usando, né, ali quando a gente faz aquelas contas, porque a gente desmembra, e aí, principalmente quando vai multiplicar, né, por exemplo, a gente usa distributiva, e a estrutura posicional, né, que é talvez a coisa central na estrutura desses algoritmos, né, porque a gente soma ordens iguais com ordens iguais, decompõe e reagrupa. Então, pedir emprestado e vai nada mais é do que decomposição e reagrupamento, beleza? E o que muda quando a gente tem outro sistema posicional de outra base? As propriedades das operações e a estrutura posicional funcionam exatamente da mesma forma. O que muda é a base de agrupamento e, portanto, isso muda os fatos básicos, beleza? Então, o que é
a potencialidade dessa atividade é tirar a gente da zona do conforto na qual a gente sabe os fatos básicos de cor, né? E aí a gente botou aqui essa tabuada de base 7, só recapitulando, né? Beleza? Pronto, agora vamos lá. André, você consegue escrever aí? Porque eu não consigo. Consigo. Fábio, seu áudio tá É isso que eu ia aberto. pedir também. Vou fechar. Ainda bem que eu não tô falando merda nenhuma, né? Deixa eu apresentar então aqui. Peraí. Vou tirar aqui então, tá? Só um instante, desculpem o atraso, a gente estava atendendo família. Vamos ver. Cadê vocês aqui? Isso foi. Está carregando. Ótimo, já está aí para. Então, aí a gente tinha pensado que a gente fez a partir dessa dinâmica, a gente já trouxe algumas questões, mas trazendo também as reflexões, digamos assim, daqueles 2 textos que eram da semana retrasada, que era a da Beth Macedo e do Paulo Freire, naquele dilema, digamos assim. Isso, mas a gente estava fazendo as contas que a gente não fez de subtração múltipla. Perdão, pensei que já era lá. Tá. Que o pessoal pediu um minutinho para pensar. Essa a gente já fez, né? Essas 2 aí que a gente não fez. Tá, entendi. Ok. Isso aí que eu não consigo escrever, entendeu? Entendi. Deixa eu pegar aqui, gente, que eu consigo. Então, a primeira já foi feita. A primeira a gente fez na aula passada, mas não fez nem a segunda nem a terceira. Uhum. Vitor, tem aí o Jamboard, se você quiser, esse Jamboard para todo mundo que entrar no link consegue fazer, consegue mexer. É a mesma conta. Tá, André, você quer usar o quê? Acho que pode ser Jamboard, porque cada um também pode escrever direto lá, né? Sim, aí eu apresento, eu faço o quê? Peraí. Aí eu apresento? Quer que ele apresente, André? Pode ser. Então vai lá. Pronto, tá aí o Jamboard. E aí, se vocês entrarem lá, vocês conseguem, mexendo aqui, botar na caneta, aí, 4 mais 5 aqui, né? Daria 9. Você quer que eu responda já? Não, né? Não, essa aí a gente já fez. Essa primeira a gente já fez isso. E dá 2, né? Vai 1, não é isso? Lembra? Não é na base 7? 12, não não é dá. isso? Peraí, calma, que eu tô ainda me conectando. Ainda tá no sistema decimal, ainda não tá na base 10, não tá na base 7. Gente, é que vocês não têm noção o caos que foi aqui de manhã. Eu ainda tô com a cabeça meio pirada, assim. Mas olha só. Sim. Isso, 9, 5, 1, 4, né? Acho que tá certo. É isso? 1, 4. Sim. É isso? Acho que confira aí, gente. Eu não sou a melhor pessoa, não. É sim, é sim. Tá, eu deixei para vocês conferirem. Então, dá para vocês olharem lá, dá para vocês mexerem também. Qualquer um que entrar no link consegue, porque vocês são agora editores desse Jamboard. Então, dá para fazer o de subtração e de multiplicação também. Tá. Então, e aí, a gente vai resolver os 3 agora, Vitor? E aí depois... Sim. Tá. Quer dizer, não sei, o pessoal tinha pedido um tempinho. Faz aí, ué. Quê? Já faz aí direto, né? Sim. Então tá aí pro pessoal mexer aí.
Ó, eu tô escrevendo aqui. A gente não fez mesmo subtração, não, né? Ou eu tô viajando? Tá. Não fizemos não. Não fez. Quem é que tá fazendo ali, só para eu saber? Eu. Ivo. Uhum. Isso. Você quer ir explicando, Ivo? Eu acho que é legal, né? Tá, pode ser. Não, primeiro o 4 tem que diminuir 5. Eu não consigo fazer isso, tem que reagrupar. Então pego o grupo de 5 que está no 154 e aí eu transformo ele, um grupo dele, né, em um grupo de 7. Então eu fico 7 com 4, 11. 5 para 11, 6. Então ficam 6 embaixo. Como 5, eu reagrupei, um dos grupos já foi para lá, sobrou 4. 4 grupos de 7. Então agora tem que fazer 4 menos 6. Faço o mesmo processo. Pego um grupo de... Vai lá. É que eu não tô acostumado com o Jamboard ainda. Então, mas depois acostuma. Aqui vai virar 5. Vai aumentar 1. Né? E agora eu vou ter... Espera, eu também tô pensando. Agora eu vou ter 5, né? Tem que pedir... Pode falar, André. Mal. Não, você falou que vai aumentar 1. Aí você colocou 1 ali em cima. Isso. Mas quando eu faço eu risco 6, coloco 5, eu tiro um agrupamento das... Centenas. Centenas. E vou transformar vou juntar. Eu posso... Será que esse 1 aí em cima é uma possibilidade? Esse 1 tá em cima, sabe? Tá bem barulhento ali. Fábio. Sabe? Tá bem... Acho que sim. No fundo. Colocando 1 ali em cima. O que significa esse 1 estar ali em cima? Significa um grupo de 7. Isso aí não é isso, grupo de 7, isso. Que vai ficar 7 com 4, 11 de novo. Isso, 11 menos 6, 5. 11 vai não. Dar certo. 11 não. 1, né? Não, você tá vendo 11. Sim, 14, não, eu já penso no... 14 não, né? 1, 4. 1, 4. 1, 4. Eu não entendi também esse 11. Deixa eu botar aí embaixo. 1, 4. Não, é porque 1, 4 é 11 na base 10. Muito isso. Bem, Ivo. Caramba, você tá muito à frente, rapaz. Para com isso. É isso mesmo. Mas eu também penso como ele. Lucila pensa assim também. Eu preciso trazer para a base 10. Também, entendi. Eu não penso muito assim, não. Eu penso na base 7, mas eu acho que é porque eu sou ruim de conta na base 10. Então, acho que para mim já não é muito vantagem, falando sério. Então, para mim é mais fácil do que converter para base 10, é mais fácil pensar na base 7 mesmo, entendeu? Entendi. Porque o grupo é o grupo de 7. Então, então a gente tem um grupo de 7 mais 4 aqui, ó, na casa das unidades. A gente tem um grupo de 7 mais 4. Aí a gente tira 5 unidades do grupo de 7. Ficam 2. E aí soma com as 4 que tem em cima. Entendeu? Tá, entendi. Entenderam o que eu falei? Não. Raciocínio, isso é muito na base 7. Né? Não, mas por incrível que pareça, eu penso assim, por isso que eu não tinha entendido. Engraçado. Mas eu nem sou tão ruim assim. Vitor, por favor. Assim, olha só. O que tem ali na coluna das unidades? Tem um grupo de 7 mais 4 unidades, concorda? Sim. Beleza? Esse grupo de 7 que a gente tirou da outra coluna. Sim. Então eu tenho um grupo de 7 mais 4 unidades. Eu não converto para base 10. Mas não é porque, assim, é melhor ou pior. Eu acho que para mim é mais fácil assim. Então eu tenho um grupo de 7 mais 4 unidades. Desse grupo de 7 eu tiro 5. Aí sobram 2 unidades, que eu junto com as outras 4 e fica 6. Entendeu? É porque você tira daquele grupo que está lá, né? A gente tem um hábito, quando vai ensinar as crianças, de ir tirando o que está solto primeiro, para depois tentar soltar o que está agrupado. Mas é indiferente, tá? Sim, claro. Que a gente tem esse hábito de
colocar para eles o seguinte: quando você traz, você solta o que estava preso. Então passa a ficar tudo solto. Então, por isso que eu acabo somando e chegando à conclusão que são 11 soltas. Entendeu? Também pensa assim, Lucila. E o nome que a gente deu para o 11 é um grupo de 10 e uma solta, enfim. Que é a base 10, né? Isso. Mas, gente, que curioso esse negócio de pensar, né? Eu penso igualzinho o Vitor. Eu tiro 6 ali de um grupo de 7, o que sobra dali eu junto com a unidade. Mas eu faço isso, inclusive, já na dezena. Engraçado, né? Não, eu tô falando da diversidade, né? Engraçado de pensar. Porque é bobagem de onde você tira, porque, na verdade, tudo passa a ser solto naquela ordem ali. Isso. E filosofando, será, nem sei se isso é filosofar, por que não o nome 11 não servir para a base 10 se é a quantidade solta, entendeu? Do 1,4. O 1,4 na base 10 não tem um nome específico, a gente não criou. Não, 1,4 na base 7. Desculpa, na base 7. A gente não tem um nome para ele. Isso. Para dizer que é a tradução, entende? Mas calma que tem várias coisas. Antes de falar do nome... Desculpa, porque isso é uma questão também. Mas eu queria até ouvir mais do pessoal o seguinte, que tem duas coisas. Como eu falei no começo, o objetivo dessa atividade é tirar a gente da zona de conforto, então nos forçar a pensar estratégias. Esse negócio, essa minha estratégia que eu narrei, não narrei achando que é melhor ou pior, porque para mim é mais fácil pensar assim. Porque para mim passar para a base 10 dá mais trabalho. Então, isso que eu estou narrando é outra estratégia dentro desse registro, né? Porque, repara, isso que a gente está fazendo aí, que a gente vai continuar a fazer, é o registro convencional, beleza? Mas então, o que eu estou fazendo é outra estratégia dentro do registro, dessa forma de registro convencional. A gente pode também ter outras formas de registro. Entendeu? Isso é outra coisa. A gente pode, sei lá, decompor de outra forma. Escrever essa estratégia para fazer o algoritmo, para fazer a operação, com outra estrutura de algoritmo dentro dessa questão da estrutura posicional, enfim. Beleza? Então eu queria... Quer dizer, porque essa coisa de tirar a gente da zona de conforto, eu acho que a potencialidade disso pegando aí um pouco a fala da Lucila, é nos colocar atento para outras estratégias que os alunos podem trazer e que a gente pode nem entender. E aí, quando a gente se força a pensar, eu acho que a gente começa a entender melhor e começa a estar mais aberto, entendeu? Para essas outras estratégias. Aí eu queria saber se alguém tem algo a comentar sobre isso, ou se alguém tem outra estratégia. Ou se pode ir continuando, Ivo. Espera, pessoal, eu vou botar só os 5 aqui. Algo a comentar sobre isso que eu ia dizer é que o movimento que a gente fez aqui, de um explicar para o outro como estava pensando, e tentar identificar na fala do outro onde a sua estratégia cabe na fala do outro, né? Que relação tem, onde se aproxima e onde difere. É nessa hora que a gente vai estruturando o pensamento para poder expor com palavras que faz mais sentido, talvez, a aprendizagem, né? Isso. E em que momentos a gente tem essa prática em sala de aula, de estimular que isso aconteça, né? Eu acho que tem essas duas coisas que a gente tem que pensar sobre dentro das culturas profissionais docentes em matemática, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais em diante. Que é a gente ficar, vamos dizer assim, receptivo para outras estratégias, né, que eu acho que é uma coisa muito forte em matemática, né, querer ter um jeito só de fazer, né, e isso chega ao extremo quando o professor marca errado para alguma outra estratégia diferente. E a coisa que a Lucila falou, né, que é estimular a prática desse diálogo dentro de sala de aula, né, assim.
De como é que você fez, aí um aluno falar. Isso não é fácil. Não, exatamente. Demanda muito tempo. Principalmente nos anos iniciais. Eu acho que deve ser mais difícil ainda, né? As pessoas acham que estão perdendo tempo. Uhum. Quando se propõe esse tipo de prática. Isso. Porque depende da estratégia que você escolhe, né? Eu lembro que quando eu estava com mais turmas e não estava nessa coisa de função, as minhas aulas ocupava muito mais o tempo da aula em correção de tarefa de casa do que propriamente a explicação da próxima. Às vezes eu precisava, assim, ter um dia para a explicação de um assunto novo, né? E eram alguns tempos seguidos, 2, 3 tempos, mas muitas vezes a gente se alongava muito mais nas correções por causa disso. Aí eu fiz diferente. E aí todo mundo quer falar o seu. Tem uns que são iguais, só muda uma palavra, mas eles querem colocar. As crianças têm disso. E aí começa também a análise mas você não está percebendo que a sua fala foi exatamente igual a do fulano? Eu preciso de uma fala diferente. Aí uma outra criança fala, vai lá e faz. Aí o outro, mas eu não entendi o que ele quis dizer. Aí começa esse debate igual a gente estava fazendo aqui. Demanda muito tempo, mas eu não considero que seja uma perda de tempo. André. Eu acho que isso que a Lucila traz, eu acho que é muito interessante e muito importante, né? E eu acho que o que ela traz tem tudo a ver com o que a gente chama de educação matemática, que não é ensino de matemática, né? Que é algo mais amplo. Eu acho que ela, na fala dela, ela traz a percepção do que até a capacidade de argumentação, a percepção ao que o outro falou, olha, o outro disse isso, eu vou falar algo diferente, o que eu vou falar está igual ou diferente do que o outro disse. E esse, de fato, é um desafio. E tem o desafio também porque a gente está imerso numa sociedade que foi enraizada na ideia de que aprender matemática é você fazer conta, achou o resultado, pronto, vamos para a próxima, achou o resultado. E sabe, esses dias, eu não lembro agora em que situação, mas estava fazendo com a pessoa uma reflexão muito interessante, que, cara, se a gente perguntar para esses pais, por exemplo, muitos deles, a experiência deles com matemática vai aparecer que é uma experiência de frustração, de medo, e é essa mesma experiência que eles querem que os filhos tenham. Porque, olha só, a gente está construindo uma outra maneira de se construir esse aprendizado matemático e que a gente recebe, não, mas ele não está ele não está sabendo armar a continha, ele não está, como assim? Como assim não está trabalhando matemática, não é com número, está trabalhando matemático, as pessoas falando a sua ideia, não precisa cada um falar a sua ideia, o importante é que chegue ao resultado. Isso são falas de famílias, tá, gente? Então, é interessante observar isso, o quanto a sociedade como um todo está tão enraizada em processos mecânicos que não conseguem perceber isso. E aí eu digo mais, aqui está gravando, mas qualquer coisa eu nego até o fim. De que, muitas vezes, até no ensino superior, já ouvi relato de uma licencianda que uma pessoa, um docente do ensino superior diz, mas como assim você não sabe a tabuada decorada? É um absurdo você que está estudando para ser professora de matemática não saber a tabuada decorada. Vou falar, eu não sei, tá? Eu também não. Eu, André, não sei. Cara, eu sei alguns, hein? Então, olha só, eu trabalho com algumas lógicas. Então, por exemplo, se eu tenho que saber quanto que é 8 vezes 6, o que eu faço? 8 vezes 5, que é 40, e aí eu penso assim, por que 40? Porque 8 vezes 10, 80. Vezes 5, metade, 40. Então, 8 vezes 6, eu calculo 8 vezes 5 mais 8. E lido muito bem com isso. Porque não precisa ter essa coisa assim. Talvez demore um pouco mais, talvez demore um pouco mais. Mas será que o que a gente está querendo é um aprendizado que seja em profundidade ou em velocidade? Às vezes a velocidade não faz sentido. E aí eu volto, não lembro, já acontece em tanto canto também, não sei se foi aqui, uma aluna minha do terceiro ano, quando eu fui trabalhar
multiplicação, ela chegou na aula, a gente vai trabalhar multiplicação, que bacana, porque eu faço um curso X e lá já sei a tabuada de Có até o 7. Nossa, interessante. É o Kumon, né? É o Kumon. E aí, de repente, no meio da aula, ela, caramba, agora eu entendi o que é multiplicação. Ela sabia a tabuada decorada até o 7, mas não sabia, não entendia o que significava, por exemplo, 7 vezes 2, 7 vezes 3. Sabe? Então, sabia responder rápido, mas não sabia essa compreensão conceitual, né? Então, só isso que, enfim, na fala da Lucila, eu acho que ficou muito, muito marcado isso, né? Desse desafio que a gente tem também, de que dar espaço, dar possibilidade para que as crianças falem sobre as suas estratégias, falem sobre o seu pensamento matemático, e isso tem outros ganhos para além da matemática em si, que é a capacidade de argumentação, que é a capacidade de organização das suas ideias, porque uma coisa é você colocar no papel aquilo que você pensou, outra coisa é você, a partir daquilo que você pensou, comunicar aos outros. E isso de comunicar aos outros, cara, enfim... Eu ainda estou perdido aqui nesse novo layout do... É a Karen agora. Eu não sei... Oi. Eu ia continuar assim, um pouco do que a Lucila e o Regis estavam falando, né, sobre esse compartilhamento das estratégias das crianças. E eu acho que, na verdade, nos anos iniciais, isso é mais fácil de acontecer do que nos anos finais. Para mim, é o oposto. É claro que a gente vai esbarrar em outras questões, como a Lucila colocou, assim, da criança perceber que a outra criança já falou o que ela falou, que ela está querendo dizer, né, dela não repetir. Então, acho que isso é um outro trabalho de interlocução que precisa ser feito, mas eu acho, claro, não tenho experiência com anos finais, ensino médio, mas a impressão que eu tenho é que as crianças têm uma liberdade maior com a matemática até ali o 5º ano, né? Um desejo maior de arriscar e de falar sobre, de compartilhar. Uma criança ou outra ali que às vezes esbarra no medo de errar, né? Mas no geral eu percebo que as crianças gostam muito de compartilhar o que elas estão pensando. E aí, sobre isso, eu ia falar, na verdade, uma coisa que tem me angustiado bastante nesse período remoto, que é a perda dessa interlocução, né? Desse espaço de interlocução no ensino remoto. Assim, tem me angustiado no sentido de procurar formas de conseguir engajar as crianças nesse processo de interlocução que acontecia na sala de aula, que era fundamental na minha concepção de educação matemática e na minha sala de aula, não só para matemática, mas para as outras disciplinas também, porque eu leciono outras disciplinas, e a perda dessa interlocução, né, porque até o levantar a mão é totalmente diferente aqui no Meet, né, a interlocução é outra, não é como acontece na sala de aula, né, então essa é uma das coisas que tem me angustiado nesse momento, né. Como a gente faz esse compartilhamento dessas estratégias, o que a gente pode fazer nesse momento para estimular as crianças, até porque, eu não sei vocês, mas o que eu tenho percebido é que algumas crianças não têm participado, né, de abrir câmera, assim como com a gente, né, nós somos alunos aqui também e acontece com a gente. Então, abrir a câmera ou abrir o microfone para falar, então aquelas crianças que eram mais tímidas e falavam um pouco na aula, acho que pode contribuir ainda mais para elas ficarem mais retraídas nesse momento. Então, assim, tem uma série de questões que tem me angustiado em relação a essas estratégias matemáticas, para que a gente não chegue direto com a explicação, né, direto com o algoritmo, ou direto com o resultado, a resposta. Enfim, se vocês tiverem experiências, se vocês estão no mesmo momento que eu, me falem, enfim, me contem. Então, eu fico só pegando essa última questão que a Karen, que eu ia falar a partir dessa questão do tempo, né, que a Lucila trouxe, que eu acho que é importante, mas pegando essa última coisa da Karen, eu fico agoniado na graduação
E em termos de interação na modalidade remota, é claro que é muito diferente, mas a diferença da pós, que a gente está aqui, para graduação é gigantesca. Eu dou aula na graduação, tipo, uma turma de 60 pessoas, tem 10 que falam e ou escrevem e ou abrem a câmera. 50 eu não tenho ideia do que está acontecendo. Para mim isso é uma agonia enorme, me sinto perdido. Imagina nos anos iniciais. Enfim, mas o que eu ia falar, isso aí não tem muita coisa a pensar sobre ainda, né? Que a gente acho que vai se teorizar muito em cima disso. Mas eu queria falar essa questão do tempo, né? Porque eu acho isso muito importante e isso é uma coisa que atravessa, acho que todas as disciplinas escolares, mas eu tenho a sensação que em matemática isso é muito forte, né? E aí pegando o texto da Beth também, de teorias de currículo, porque até tem um slide que a gente vai botar aí daqui a pouco, né? Falando um pouco dessas teorizações curriculares que nos ajudam, eu acho que nos ajudam a pensar sobre essas coisas. Né? Então, em geral, identificam 3 grandes momentos, digamos assim, que são as teorias tradicionais, as teorias críticas e as pós-críticas. As teorias tradicionais têm uma visão de currículo muito com respeito assim, ao que está prescrito, etc., ou seja, uma lista de conhecimento ou de conteúdo, tarará, e isso é muito pautado, daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre isso, isso é muito pautado por uma visão originalmente lá dos primórdios, do século XIX e tal, uma visão eficientista, né? Que é uma visão que privilegia um objetivo a priori em detrimento do que emerge, né? Então, acho que essa questão do tempo, ela é muito pautada para isso. A gente, em matemática, ainda as práticas docentes em matemática, e aí eu digo, eu acho que assim, desde os anos iniciais até o ensino superior, pegando até a fala do André também, né, que relatou que isso acontece, enfim, são ainda muito pautados por essa visão de eficientista, no fundo, né, que você tem que chegar a um objetivo a priori. E aí tem muito esse discurso da perda de tempo, que é o que a Lucila falou, né, assim. E a questão política, eu acho, e que está muito em disputa no momento político atual do Brasil, dessa visão eficientista, é porque ela é pautada por um objetivo que é externo ao sujeito, aprendiz, né? A pessoa que está ali. Então, ela é pautada para encaixar a pessoa num certo modelo de sociedade e em determinadas posições sociais e posições de trabalho que não são escolhidas pelas pessoas, né? Tipo assim, para servir quadros para o neoliberalismo, né? Digamos assim, essa visão eficientista de currículo, ela é muito pautada nisso. Formar pessoas sabendo determinadas coisas que são estabelecidas a priori, porque eu quero que elas tenham determinados papéis na sociedade, né? Muito isso, né? E eu acho que essa questão do tempo, né, ela é, no fundo, um reflexo disso. Então, a gente tem que pensar, e aí trazendo também, como o André falou, esse tensionamento entre educação e currículo, né, qual é, vamos dizer assim, em termos bem pragmáticos, qual é o objetivo, né? Para que tem escola? Para que a gente está fazendo ali? A gente quer... que é educar e tal. Então, e aí a gente pode pensar assim, o que fica no final da escola? O que fica no final de cada ano? É o que a pessoa produz ou o que a pessoa recebe, né? Assim. E outra mudança de foco, né, nessas teorizações curriculares é a questão de entender a escola como produtora de conhecimento ou não. Né? Então, essa questão do tempo, ela também está muito pautada por uma visão que não entende a escola como produtora de conhecimento, que, como eu disse, olha mais para até que ponto se atingiu ou não os objetivos a priori, em detrimento daquilo que é produzido, ou seja, daquilo que emerge na sala de aula, né, assim. E o que a gente tem que pensar na matemática, o que fica para a pessoa, né, para o aluno ali? Ele decorar esse algoritmo ou ele pensar em diferentes estratégias, por exemplo, pegando esse caso. Enfim, daqui a pouco a gente vai voltar a isso, mas eu acho que isso tem muito a ver com essas falas últimas.
Tem tudo a ver. Pois é, acho que, né, tanto com o texto da Beth quanto com o texto da Ana, que já vai falar de saberes, né? Então, as concepções de saberes docentes, elas também dialogam muito com isso, eu acho, né? E como elas mudaram ao longo do tempo também. E essas teorizações curriculares, né, eu acho que elas têm que ser pensadas como formas teóricas de se entender o que é currículo, né, que foram mudando ao longo do tempo, mas também para fora do campo acadêmico, daquilo que se entende por currículo no senso comum, e aí com os pais, né? Por que os pais têm essas falas? Porque a nossa escola, né, assim, ou seja, a visão social de escola no Brasil ainda está muito mais pautada por essas teorias, por essa visão que corresponde às teorizações curriculares do que às críticas e pós-críticas, né, assim. E isso está muito evidente no momento político atual, quando tem essas defesas que até dos próprios pais, né, de quando a escola sem partido, que vem a defesa dos pais, enfim. Todas essas questões, essas teorias de currículo, acho que nos ajudam muito a entender isso, né? E como eu disse, elas não são só concepções teóricas sobre o que é currículo, mas como se entende socialmente o que é a escola, o que é a educação, esse tensionamento de educação e ensino, e eu acho que essas questões todas, né, essas teorias nos ajudam a entender isso. Na verdade, é o que se reduziu o que se chama hoje de currículo, né? Exatamente. Esse é o problema também, né? Ao que se reduziu o que se chama de currículo. Mas isso na origem aí eu nem tenho muito leitura para falar sobre isso, né? Mas é interessante a gente também olhar para a história da educação, né? A história da escola como instituição. A escola como instituição, ela surgiu assim para encaixar as pessoas nos lugares, né? Assim. Então, tipo assim, eu não sei muito falar sobre isso, tá? Tem colegas que estudam bem a fundo isso, mas, e talvez até alguém que esteja aqui que queira falar algo sobre isso, né? Que um momento quando é que a escola se popularizou, assim, no sentido de um momento que tinha escola só para elite, em que momento histórico surgiu a necessidade de ter escola para as classes trabalhadoras? Foi para formar quadros, não para formar sujeitos a partir das suas próprias subjetividades, enfim. Então, isso tudo a gente está vendo um momento de retrocesso, mas esse momento de retrocesso ele estava incubado, isso está na origem da escola. Então é sempre um tensionamento para superar isso, assim, para tipo assim, se superar não, isso está sempre em disputa, né? Eu acho. Agora, só última observação rapidinho, Karen, que eu falei que nos anos iniciais deve ser mais difícil. Não disso esse negócio do diálogo, né, do compartilhamento e tal. Não disso acontecer, mas mais difícil do professor gerenciar. Eu tenho essa impressão. Não de isso acontecer espontaneamente, ali eu acho que deve ser mais fácil. Mas o gerenciamento do professor eu acho que deve ser mais difícil, nesse sentido que eu falei. Gabriel. Olha, falar alguma coisa depois do Vitor é complicado, porque, de fato, eu me senti contemplado. Não, você tocou realmente em muitos pontos que eu ia abordar, né? Justamente essa relação, que é muito desse discurso que vem dos responsáveis, é muito pautado realmente nessas teorias curriculares, mais tradicionais, muitas ali pautadas na perspectiva taylorista, então você tem um objetivo, você tem um foco, em detrimento realmente ao que emerge dentro da sala de aula. E realmente, se você parar para pensar a maneira como eu pelo menos enquanto o Vitor falava, eu pensava na maneira como hoje eu exploro a matemática no meu cotidiano. Ela é funcional, eu utilizo ela para várias coisas, mas muitas vezes, eu pelo menos nesses encontros como este, eu começo a pensar no porquê que eu faço determinadas ações, não é? Então, assim, o que eu estou querendo dizer eu utilizo todos os caminhos, as estratégias que me ensinaram, né? Com o termo vai não é? Empresta, mas eu não paro para pensar o porquê que eu empresta, né? Não me foi ensinado isso. Por que eu empresta? Por que o vai
né? Não tinha tempo para isso. Tinha um objetivo, eu tinha que sair dali aprendendo a fazer 2 mais 2 igual a 4. E tinha que ser o 2 e o mais 2. Não podia ser 1 mais 1 mais 1 e mais 1. Não tinha como, não tinha isso, pelo menos na minha época de escola. E olha aqui. Você está falando você como aluno da educação básica. Estou falando como aluno da educação básica. Hoje, como professor, procuro romper com essa dinâmica. Então, assim, sempre que eu posso, nas minhas aulas, hoje eu não entendo isso que eu faço hoje com as crianças como aula, né? Eu falo como encontro. Mas nas aulas mesmo, né, de fato, quando havia esse momento de correção, né, como a Lucila mesmo trouxe, era um tempo maravilhoso, que as crianças se sentiam tão à vontade, falavam, olha, professor, fiz algo diferente. Não, então vem, vamos, compartilha aqui, o que você fez e tal. E isso era maravilhoso. Esse tempo é incrível, né? Traz confiança, e é o que o André falou, né? A possibilidade de argumentação, de organizar o pensamento, o argumento, mas é isso, assim, infelizmente a gente ainda tem que lutar contra esse movimento, esses discursos, e realmente é muito desafiador, assim. Basicamente, eu só meio que repeti o que o Vitor falou, mas é porque eu me senti muito contemplado, assim, com a fala. Repetiu nada, Gabriel. Você falou da sua prática, isso aí. Muito bom. Mas eu acho, só furando rapidamente a fila, que eu acho que isso, em matemática, isso é muito forte. Eu tenho essa impressão, que foi isso que o Gabriel descreveu, é mais forte em matemática do que em outras disciplinas. Talvez em português seja um pouco também, né? Mas, enfim, Simone. Eu queria trazer uma reflexão a respeito um pouco sobre a organização do tempo didático, né, no espaço da sala de aula. E eu trago isso a partir da leitura do texto da Beth e também da leitura desses 2 últimos textos, né, que seria da aula passada, né, o dos saberes e o outro sobre o Lapreme, mas no sentido muito da gente pensar um pouco a respeito do universo de docentes, sobretudo dos anos iniciais, né, que tem uma formação que antecede aquela do ingresso para a docência, para a efetiva docência no espaço da sala de aula, né, que é a sua formação inicial e a sua experiência enquanto aluno de matemática lá na sua vida particular até o ensino médio. Então, muitas vezes, a gente tem ainda ele aqui, né, na vivência com esses professores. E aí eu estou trazendo num recorte muito mais ampliado, né? Você tem uma realidade de professores que, em sua grande maioria, não tem contemplado no seu processo de formação inicial e, consequentemente, quando tem na formação continuada, aspectos que possam vir a privilegiar esse processo de reflexão sobre a sua prática, mas também sobre essas contribuições, sobre aquilo que emerge no espaço da sala de aula. Porque daquilo que eu vivi, né, enquanto docente e vivo no contato com os professores, a gente tem ainda dentro do espaço da escola um espelho muito amplo desse engessamento curricular, né? Via de regra, pegando um pouco do que o Vitor trouxe sobre a discussão, né, dessa linha muito tecnicista, grosseiramente a gente pode dizer que o currículo acaba sendo reduzido a uma listagem de conteúdos. E que muitas vezes essa listagem de conteúdos ela não tem amplo domínio por aqueles que vão trabalhar com eles, né? É a realidade, por exemplo, de muitos professores que estão país afora, ou que estão sem a possibilidade de poder estudar, ou de poder permanecer com esse processo formativo a partir da sua formação inicial. Então, na verdade, eu acho que é sempre muito importante a gente pensar um pouco o lugar da fala quando a gente se reporta, ou quando a gente pensa sobre essa estrutura de currículo e sobre o gerenciamento, né, essa organização do tempo didático. Sobretudo quando você olha, por exemplo, para as escolas particulares, ou quando você olha para instituições que são
ainda muito conservadoras nas suas práticas. É claro que em todos os espaços a gente sempre vai ter experiências que são diferenciadas na sua abordagem, na sua forma de conduzir ou de caminhar, e acho que até muito por isso nunca se exaure os processos de discussão e de pesquisa sobre esse fazer docente, sobre essa prática, né, sobre esses saberes. Mas ainda é uma realidade muito distante a discussão sobre aquilo que é possível ter a partir do que se emerge do espaço de sala de aula. Eu acho que é um dos pontos de pesquisa que a gente ainda precisa trazer muitos elementos de discussão, muitos elementos de pauta, porque a realidade cotidiana que a gente tem uma largueza aí de escolas. Eu trago muita referência do meu estado de origem, né? Sobretudo do interior do estado de Pernambuco. É ainda uma realidade muito difícil, é ainda muito, muito distante do que a gente tem como cenário de práticas reflexivas ou de práticas transformadoras, como diria Paulo Freire. É isso. Lucila. Simone, eu fiquei curiosa para saber, é diferente, mas o diferente como? Mas fica para depois. E eu não queria me alongar muito para a gente poder não... Eu tenho medo que a gente fique discutindo e depois não consiga cobrir os textos, igual foi semana passada, mas até que a fala da gente está contemplando um pouco, né? Queria colocar, assim, eu vinha com aquela fala, né, da gente compartilhar e tal, mas, na escola, eu sou muito vista como tradicional zona, tá, gente? E conteudista. Porque existem duas interpretações desse tipo de postura. Tem que se tomar o cuidado, quando for fazer uma prática diferente dessa, de escutar o aluno e tal, de ter o comprometimento de que tem um objetivo a ser alcançado e você não pode esquecer dele, para que as discussões não se percam. Eu tenho muita preocupação, assim, será que eu estou sendo essa pessoa que estou reduzindo o currículo a uma lista de conteúdos? Porque eu me preocupo com eles, e eu me sinto na obrigação até moral de cumpri-los, porque existem muitos cidadãos pequenos que estão entrando na escola e que a mudança de expectativa de melhora de vida, a expectativa de melhora de vida desses cidadãos é a escola. Então, assim, eu me sinto no compromisso de oferecer tudo que eu preciso a eles, sabe? Assim, tudo que eu posso. Não dá para eu ficar, assim, discutindo e rediscutindo, ou resumir a matemática a trabalho de porcentagem, trabalho de gráfico, tabela, e fazer comparação de preço, porque, às vezes, as pessoas... A minha preocupação é, quando há um projeto grande, toda vez que citam como a matemática entrou no projeto, é assim. Aí a gente fez um gráfico, aí a gente fez uma tabela, aí a gente fez a porcentagem. E tem outras coisas que, como a gente trabalha com os outros anos de escolaridade, ensino médio, até a faculdade, a gente vê que faz falta. E quando vai propor, principalmente nesse lugar que eu estou agora de coordenação ou orientação, é um lugar difícil, porque quando você vai propor para os colegas, não, mas tem que trabalhar isso, mas tem que trabalhar por quê? Isso não é importante. Eles vão ver isso depois, nos anos finais. Isso vai ser repetido mais para frente. O negócio é o como. Muitas vezes a gente tem que oferecer agora, quando pequenos, não com a profundidade e a maneira de abstração dos anos finais, tá? Nem do ensino médio e tal. Mas a gente sim precisa oferecer tudo. Tudo não, mas assim, muita coisa. O máximo que você conseguir. Eu não sei se estou me fazendo entender, sabe? Eu gosto muito de discutir as coisas, mas eu fico, sim, preocupada com o tempo, com o conteúdo que eu preciso cumprir, porque isso vai fazer falta, sim, no 6º ano, no 7º ano. Então, eu fico com essa preocupação. E aí, por isso, muitas vezes, eu sou vista como conteudista, como aquela professora super tradicional. Porque se você for olhar um caderno dos meus alunos, ou o meu quadro, tirar uma foto dele,
Tá lá, tá tudo bem tradicionalzão mesmo escrito. Como a aula foi conduzida, que discussão surgiu ali é outra história, mas aí precisa estar lá para assistir. É diferente, entendeu? E eu não sei, assim, se eu tô certa, não. De repente, as pessoas que propõem muito mais experimentações alcançam muito mais objetivos. Eu só me preocupo de verdade quando a experimentação se perde. E aí você não consegue dar andamento depois para outras coisas, sabe? Porque sim, eu espero que quando termine o 5º ano, eles saibam dividir. Porque sim, o algoritmo ainda é usado. Claro que a tabuada, quem decorar, isso poupa o tempo, como o André estava colocando. Ele leva um pouco mais de tempo para pensar coisas. Mas ele vai fazer as coisas porque ele construiu. E não vai adiantar decorar a tabuada se não tiver construído, porque depois ele não vai saber usar a tabuada para outras coisas, entendeu? Para se virar na vida, para fazer uma compra, para fazer uma estimativa, para saber que o dinheiro não vai dar, para fazer uma compra a prazo. Então, eu não sei se eu estou me fazendo explicar, sabe? Eu só me preocupo, até no último encontro foi dito isso. A gente tem que... Várias pessoas, e eu até concordei, a gente tem que tomar cuidado de não enfiar a goela abaixo a operação muito cedo. Tem escola que trabalha a divisão do método breve no 3º ano. Isso acontece. Mas eu espero que no 5º ano meu aluno saia sabendo fazer a divisão, sabe? E que ele não saia só fazendo a divisão com o algoritmo tradicional que todo mundo conhece, mas que ele consiga pensar numa situação em que eu preciso arrumar coisas dentro de caixas, e aí eu pergunto o número mínimo de caixas, e aí ele faz a divisão, ele bota só aquela resposta lá, mas não analisa o resto, sabe? Assim, coisas desse tipo. Eu, de repente, sou super tradicionalzona mesmo, tá, gente? Tô me assumindo aqui, me abrindo, né? Me expondo de verdade, porque eu me preocupo, gente. Eu não sei até que ponto eu tô errada, entendeu? Ivo. Eu entendo total a fala da Lucila também. É uma preocupação que, na verdade, não fica só nos anos iniciais, vai para os anos finais, vai sempre, né? A gente tem que falar do conteúdo. Mas uma coisa que está, assim, transpassando nas falas é que, às vezes, a gente... Tanto os pais fazem isso e, às vezes, a gente cai nessa armadilha, que é criar uma dicotomia entre conteúdo e não conteúdo, né? Então, assim, às vezes a gente tá dando uma aula, tem um tema, e às vezes fala assim, cadê o conteúdo ali? Não tá o conteúdo. Não, tem conteúdo ali, sempre tem conteúdo. Agora, o conteúdo é pré-determinado ou não é? Mas eu acho muito importante, por exemplo, no 6º ano, eu estou trabalhando no CAP, e lá a gente está trabalhando com projetos agora nesse ensino remoto. E nos projetos, a gente sempre tem um projeto interdisciplinar. Então, eu sempre estou com geografia e desenho geométrico. E aí, por exemplo, um tema que apareceu foi formas de representação. Aí eu não falei de porcentagem, de tabela, de gráfico, não apareceu isso. Na geografia aparecia forma de representação, tava mapa e tal, falando sobre as coisas de geografia, croquis, enfim, as coisas lá de geografia. Desenho estava falando um pouco dos entes geométricos, e matemática apareceu ali como? Eu falei forma de representação na matemática, falando da reta, falando do ponto, falando do plano, que são representações imperfeitas. São imperfeitas porque a reta é infinita, o plano é infinito, tudo isso é conteúdo. Né? A gente não deixa de falar de conteúdo, mesmo que a aula sendo interdisciplinar. É difícil, dá trabalho? É, demais. Mas eu sempre tento fazer, o conteúdo sempre vai estar ali. Ele vai sempre atravessar o tema, né? O tema é o principal e o conteúdo vai atravessando. Mas a gente tem muitas armadilhas, porque a gente foi formado assim, né? A gente foi formado nesse tipo de ensino, de educação, né? E é difícil romper essa dicotomia, demais. Outra forma também que a gente fez ano passado no CAP foi assim, né? A gente foi falar sobre números primos e... Bem, números primos era conteúdo de matemática. Tinha que falar, a gente tinha que sair do 6º ano sabendo números primos. Tinha alguns que não sabiam. A gente foi construindo ali devagarinho, e aí a gente trabalhava junto com francês na época. Então era eu e a professora de francês, e o tema que ela estava falando era família, né? E a gente construiu assim, de uma forma que os números primos é como se fossem os ancestrais comuns dos outros números. Porque, como a gente sabe, que a gente consegue fatorar, né? A gente fatora em números primos. Como a gente fatora em números primos, quer dizer que a gente consegue escrever os números a partir dos números primos, os números naturais. Então, aquilo ali foi um tema em comum.
apareceu para a gente ali, a gente foi discutindo junto com os alunos, ficou uma forma bem bacana, assim, de explicar os números, de motivar a criação. Então, é isso, acho que são formas que a gente vai encontrando, mas é difícil romper essa dicotomia entre conteúdo e não conteúdo. E os pais cobram. O André está no 7º ano agora, né? Não tá, André? Você viu que. Vamos ao 7º ano, 7º ano foram meus ano passado. Mas sou suspeito para falar. Mas os pais cobram essas coisas. Tipo, ele não sabe fazer. Eles chegaram assim, gente, no ano passado, perguntaram, não era eu que estava no início, né? Mas perguntaram pro professor que estava. Quando que eles vão aprender a fazer conta? Quando que eles vão fazer. Porque parece que os anos iniciais não serviram para nada para eles. Foi isso que eles estavam dizendo pro professor que estava, né? E ele me passou isso e falei, nossa, isso não faz sentido algum. Eles sabem fazer, tenho certeza. Tanto sabiam que quando a gente foi revisitar, eles viram aquilo e falaram, não, isso aqui faz dessa forma e tal, diferentes estratégias. E aí, como não era um padrão, os pais não reconheciam aquilo como válido, né? Isso é muito difícil. Toda reunião de pais isso aparece no CAP, pode ter certeza, e acho que isso não é só do CAP. Isso é no CAP ainda é mais tranquilo ainda, porque tem alguns pais que defendem a gente ainda. Tem outras escolas que não, que eu acho que é totalmente atacado. Mas é difícil essa relação, muito difícil. Então, eu queria falar, na verdade, eu pedi a fala em relação à fala da Simone, que eu acho que é bem importante, que é o seguinte, que eu acho que quando a gente tem esse debate todo que a gente está tendo agora, é importante a gente não pautar esse debate numa perspectiva pessoal, assim, numa perspectiva de culpabilização. O professor faz dessa maneira porque ele é mau. Eu acho que essa discussão, acho que vai de encontro ao que a Simone falou, que eu acho que é importante pensar da perspectiva de quais são as culturas que atravessam as formações e, portanto, as práticas, né, assim. Então, eu, como tenho trabalhado mais com formação de professores, né, eu acho que é importante pensar dessa forma, né, assim, o que determina a formação, que saberes e que práticas são mobilizados nessa formação e, ao longo dessa formação, que sentido de prática docente é produzido pelos professores em formação, né? Então, não é olhar, fulano faz assim, fulano faz assado, porque ele, né? A gente é formado dentro de uma cultura profissional. E, às vezes, vamos dizer assim, problematizar essa cultura profissional é muito difícil, né? Assim, enfim, mas eu acho que do ponto de vista da pesquisa mesmo, né? E do ponto de vista, aí trazendo até para o texto da Ana Maria, de pensar nos saberes docentes, não é qual é o saber que o professor X ou Y tem ou não tem, né? Quais são os saberes que são mobilizados, que são culturalmente legitimados ou não, sobretudo na formação e nas culturas profissionais docentes, né? Assim, acho que a fala da Simone é bem importante nesse sentido. E também com relação a essa questão do conteúdo, né, assim, eu acho que isso é um debate também longuíssimo, né, porque dentro do campo do currículo tem perspectivas, eu acho que muito diferentes em relação a isso. Mas eu penso assim, quando a gente fala que o currículo não se reduz ao conteúdo, não quer dizer que o conteúdo não tem um lugar no currículo, nem o tempo, da mesma forma. Mas a questão que a gente tem que pensar é como a gente, como professor, na nossa prática, pensa que o aluno que está ali, o aprendiz, enfim, está produzindo subjetividade sobre aquele conteúdo, né? Então, acho que quando a gente tem essa concepção de currículo que se reduz a conhecimento e conteúdo, quer dizer que ela desconsidera outras coisas, né? Então, como a Beth fala muito, né, que ela fala de currículo, que eu acho que é uma assim, perspectiva bem legal, como currículo como espaço-tempo de fronteira cultural, né? A gente tem que ter, na nossa prática, eu acho que a gente tem que ter um entendimento de currículo que possibilite a diferença emergir, né? Acho que é isso que é bem bacana nessas teorias pós-críticas até, já trazendo para esse ponto.
Mas isso não quer dizer que a gente, assim, eu penso, não quer dizer que a gente não vai colocar o algoritmo da divisão, né? Mas pegando até num próximo encontro a gente vai trazer, né, André, o algoritmo da divisão, que a gente vamos dividir em outra base também. Que a gente não... Mas assim, eu acho que a questão muitas vezes se tem um discurso que é assim, eu vou assim, apresentar logo os passos do algoritmo da divisão e a pessoa vai decorar aqueles passos, né? Então, o que a pessoa está produzindo nesse tipo? Que quer dizer, qual a expectativa que tem na prática da pessoa produzir algum sentido, alguma subjetividade, alguma diferença ou não, entendeu? Então, acho que é isso. Enfim, depois a gente vai voltar a falar sobre essas teorias. Agora é a Natália e a Flávia tinha levantado a mão. Cadê? Não sei se ela caiu, mas vai lá, Natália. Bom, Vitor, eu queria comentar duas coisas. Uma foi que você falou sobre quando que surgiu a necessidade de se inserir educação para o povo num todo e não só para uma questão de elite. E eu acho que é importante a gente pensar na questão da matemática, que a matemática ela já nasce, não só no Brasil, mas como em outros países, mas principalmente aqui no Brasil, com uma questão de poder muito forte. Então, ela vem como uma estrutura de poder, primeiro no curso de engenharia, né, que é um poderio mesmo militar, para depois ela ser inserida nas escolas régias, enfim, e vir a participar da educação. Mas até o que eu considero muito recente, com a primeira lei da educação de 1759, a gente tem essa delimitação na matemática, e aí ela não vai só ser um poderio na questão militar, como ela vai demarcar também o poder entre homens e mulheres, de forma que as meninas não vão ter o mesmo acesso à matemática do que os meninos. Então, eles podem ter acesso à matemática global, né, entre muitas aspas, enquanto as meninas só vão ser ensinadas as 4 operações. E isso se mantém, assim, por muito tempo, até que as mulheres e os homens possam ter igual acesso à matemática. Então, eu acho que essa questão do currículo é muito forte, porque esse poder ainda é muito forte hoje, até na universidade mesmo. A gente aprende na própria matemática básica e no pré-cálculo na universidade como fazer, mas não porque está sendo feito. Então, eu acho que é um fator bem determinante e que continua ainda muito branco, eurocêntrico e masculino, não só na escola básica, como na formação. E aí, como os próprios professores na formação não têm esse acesso, fica complicado deles passarem esse acesso aos alunos da escola básica. Então, às vezes, eu acho que nem é uma questão de preferência, tempo ou tradicionalismo, é uma questão de não conhecer outro modo de fazer, não ter outra perspectiva. E aí ele segue completamente no que ele está habituado, no que mandaram ele fazer, e ele só vai seguir o barco. E outra coisa que eu queria falar, que você falou agora, que da questão do currículo não se reduz a conteúdo. Eu acho que também aí fica uma questão sobre por que o conhecimento não é conteúdo. Do mesmo jeito que a gente reduz ciência à universidade, enquanto a maior parte da ciência foi feita fora da universidade. Então, é muito complicado essa questão de currículo, porque as pessoas querem formar e formatar, e parece que elas querem colocar entre várias caixinhas, e cada caixinha dessa precisa de uma super chave de acesso, enquanto, na verdade, eles estão só nomeando um monte de coisa que não tem importância nenhuma. Não tem importância você saber aqueles nomes, ou saber qual é o nome do algoritmo ou não. A importância é que você saiba, que você tenha aquele conhecimento. Então, e eu acho que a etnomatemática vem muito trazer isso e mostrar como que, às vezes, uma pessoa fora da cidade, né, fora desse mundo eurocêntrico, vai ter um conhecimento muito mais forte, no sentido de saber fazer as coisas, de saber calcular
e de ter acesso à informação, justamente porque ela aprendeu como se faz, e não tem aquilo tudo decodificado em um bando de fórmulas e nomes, e aí o aluno fica naquela, né? É Bhaskara aqui, é Bhaskara para lá, e aprende fórmula de Bhaskara que nem é de Bhaskara, então fica muito complicado. Eu acho que são 2 pontos a serem levados assim em discussão. Legal, Natália, obrigado. Um monte de coisa para falar sobre isso. Só assim, é interessante ver que tem leis do século XIX que diferenciam o que o homem e a mulher têm que saber de matemática, tem várias coisas. Mas só para falar uma coisa muito rápida, a gente vai, no próximo módulo, trazer o trabalho do Luiz Rufino, que é da Pedagogia da Encruzilhada, que eu acho que ajuda muito a pensar nessa questão, o que é legitimado, o que não é legitimado como conhecimento, com um viés branco, eurocêntrico, etc. Acho que é um autor que é bem, não sei se todas e todos conhecem, mas é bem bacana para pensar nisso. Aí tem o Fábio e a Flávia tinha levantado a mão e abaixou. Não sei se ela quer falar. Se quiser. Não, gente, olha só. Foi sem querer, porque meu layout mudou. Ah, tá. Apertei a mãozinha aqui sem querer. Na verdade, eu tô gostando muito de ouvir todas essas colocações. E talvez, se eu puder, então, dar uma contribuição, acho que até para a Lucília e os outros, assim, acho que pensar tradicionalmente não é ensinar o conteúdo organizado. Pensar tradicionalmente é não dar possibilidade da produção de sentido, sabe? Isso para mim é diferente de você ser progressista. Você pode ser totalmente organizado, pensar no conteúdo, pensar nos objetivos e ser, entre aspas, quadrado nesse sentido, mas quando você tem uma produção de democracia dentro da sua sala de aula, você não está sendo em nada tradicional, naquele sentido de que eu falo, você escuta, eu deposito coisas em você. Então, acho que é um pouco diferente, se eu puder contribuir nesse pensamento. Isso, para mim, é não ser tradicional. É você ser produtor de democracia, sabe como é que é? Isso, para mim, é não ser tradicional. O resto você pode fazer, acho que porque são as maneiras que a gente também aprendeu a fazer as coisas, né? Flávia. Eu tinha baixado minha mão quando eu ouvi o Vitor falar, porque ele me contemplou bastante, mas eu queria trazer só uma reflexão, assim, porque existem muitos aspectos, né, quando a gente pensa em currículo, em saberes, existem muitas variáveis e muitas vertentes e muitas possibilidades, inclusive muitas teorias. Mas eu queria dizer que eu, em determinado momento do estudo e do campo, do currículo, eu senti necessidade de me situar, né, na escolha que eu ia fazer teórica, até pelas pesquisas e tal, e pelo que eu estava desenvolvendo. Porque, assim, eu sinto que eu não consegui me colocar no lugar dos pós-modernos, né? Porque a teoria do currículo ela foi dividida de uma maneira, sobretudo por esses autores que foram escolhidos aqui, que colocam uma galera que saiu da teoria crítica marxista e foi para a teoria pós-moderna. Eu não consegui, eu me sinto assim, sem conseguir superar esse lugar, né, dessa concepção que a gente chama de teoria crítica do currículo, voltada para a nova sociologia da educação e para as teorias marxistas, porque quando a gente fala de educação em massa, a gente tem uma urgência, né? E é nesse sentido que eu acho que eu vou ao encontro de um pouco do que a Lucila traz e outros colegas trouxeram, que a gente tem uma urgência de colocar muita gente em sala de aula, porque a gente precisa fazer uma disputa. E a gente sabe que no Brasil, a disputa da classe trabalhadora pelos espaços de poder é necessariamente através do conhecimento e da educação, infelizmente, né? Ou felizmente, não sei, enfim. Não quero entrar nesse mérito. Então, pensando nessa urgência, eu consigo pensar nessas produções de subjetividades que o currículo produz, porque ele, para mim, é um organismo vivo, eu entendo assim. As relações de saberes são um organismo vivo, mas na hora que eu faço uma escolha no campo teórico, eu vou escolher enxergar o currículo como também sendo um produto dessa luta pela emancipação do sujeito. E aí, nesse sentido, que a gente vai pensar em algum momento em priorizar, e aí vai na luta contra a hegemônica, e aí vai em tudo que a gente acredita como sendo sujeito, nós educadores desse processo, do que eu quero priorizar na hora que eu estou colocando ali um ano letivo curto e que eu quero produzir nesses sujeitos de aprendizagem, nós todos, um espaço de emancipação. E aí, nesse sentido, pensar na matemática também como um campo de saber que precisa ser selecionado, priorizado, o currículo, como organismo vivo, vai precisar abarcar aquilo que nós consideramos primordiais para esse trabalho.
Então, era essa a contribuição que eu queria trazer, pensando um pouquinho no que a Lucila disse e dialogando com o Vitor. Muito bom, Flávia. Legal sua fala. Que eu acho que só um comentário que é importante é o seguinte. Muitas vezes, quando a gente pensa nessas perspectivas pós-críticas, vou colocar assim, o que o prefixo pós quer dizer? Porque ele pode querer dizer um abandono, uma superação, ou pode querer dizer uma ressignificação. Então, eu tendo a pensar um pouco assim, embora eu ainda me considere muito iniciante no campo do currículo, assim. Mas eu tendo a pensar um pouco assim, que as perspectivas pós-críticas, eu acho que tem pessoas que descartam completamente todas as contribuições das perspectivas críticas, né? Que, como a Flávia falou um pouco, as perspectivas críticas são muito marcadas pelo marxismo e pelo neomarxismo, né? E algumas perspectivas pós-críticas descartam isso completamente. Mas eu acho que tem muitas reflexões das perspectivas críticas que nos ajudam a pensar hoje e que podem ser ressignificadas junto com as teorizações pós-críticas. E não que uma coisa substitua a outra, né? Eu acho que tem muito isso no campo da educação. Na verdade, de forma geral, na sociedade ocidental, eu acho que a gente está muito acostumado a pensar dicotomicamente, né? Ou isso ou aquilo e tal. E no campo da educação, isso se reflete muito, às vezes, com um certo exagero de afiliação teórica, né? Fala, eu sigo tal linha e essa linha fica num lugar sacramentado que nada pode sair daquilo e tal. Então, eu acho que a fala da Flávia, não sei se ela concorda, mas eu acho que é bem nessa direção, assim. Acho que é bem importante esse pensamento. Quer dizer, essa reflexão. Mas, enfim. Eu acho que é isso, né? Assim, é pensar... Até a Carmen Gabriel, colega aqui do UFJ, que falou isso uma vez. Como é que a gente entende, quando a gente fala de pós-crítica, como a gente entende o prefixo pós? Não é um descarte, é uma ressignificação, né? Então é pensar aquelas contribuições das perspectivas críticas junto com outras perspectivas, e não em lugar de, né? Assim, acho que é isso. Enfim, agora eu acho que a gente podia, não sei se vocês vão querer fazer um intervalinho, né? O pessoal... Na aula passada a gente fez, né? Ou não? Nem lembro. Tá. Acho que não, acho que a gente foi direto. Também não lembro, acho que foi... Foi direto. E a análise não, é porque na outra disciplina que a gente fez, enfim. Mas eu acho que a gente podia... a gente pode fazer um intervalo, a gente está mais ou menos no meio da aula, mas antes, que tal a gente fazer essa multiplicação aí e sair para o intervalo? Por favor, tô curioso aqui. A Karen tá falando ali. Mas a gente pode fazer um pipizinho rápido, como o Fábio falou. Quem quer fazer essa multiplicação aí? Só pra gente fazer. E aí a gente continua naquele... João, tá se coçando, anda. Tem que clicar naquele link, é isso? Para poder acessar a tela, Fábio? Eu não usei. Isso, é só entrar no link e você vai ter acesso direto, aí você vai poder mexer. Aí você vai mexer junto com todo mundo mexe, se quiser. Isso. Posso ir falando como eu tô pensando? Eu não, vou até tentar escrever. Olha só, na verdade é uma mistura de base 10 com base 7, mas é que eu penso nas quantidades, assim. Então, tipo assim, 2 vezes 4, 8. O que é 8? É 7 mais 1. Então põe 1 e vai 1. Entendeu? Entendeu? Que isso, Fábio? Tá arrastando. Eu penso assim também, igual você, Vitor. Então... Eu não tô fazendo nada, não. Ó, eu tentei escrever um aqui. Gente, eu não consigo escrever. Então fala aí, eu vou escrever você. Ó, ficou lindo agora. Aí. Isso. Beleza? Tranquilo? Então, eu vou pensando assim, eu vou formando os agrupamentos na minha cabeça. Mas aí fica bem mais... É diferente quando você pensou, por exemplo, na subtração.
Desde que você, Fábio e André pensaram, tava de uma forma só na base 7. Aí você mistura, como eu misturava, eu e Lucila misturamos na outra. Não, mas eu faço, assim, como eu não tenho a otimização ainda na minha cabeça, eu faço aqui, 2 vezes 4, né? Eu faço, são 2 agrupamentos igual o Vitor, mas eu não boto lá em cima, não. Então, aquilo que eu falei, tem... Para eu poder ver. Tá. Você bota aí, então... Tem outras formas de pensar dentro do registro e outros registros que tem outras decomposições, que até aqui a gente está fazendo as mesmas decomposições, podia fazer outras decomposições também. Enfim, mas só para outra forma de pensar assim, um pouco diferente, um pouco menos na base 10, digamos. 2 vezes 4, então a gente tem 4 mais 4. Um dos 4, você separa 3, junta com outro 4, aí forma um grupo de 7 e sobra 1. Beleza? Isso. Tá. Quem quer continuar aí? Eu posso continuar, mas não sei se alguém quer. Vai, cara, ele tá se coçando aí mesmo. Quem, eu? Cara, ele tá roendo as unhas ali. Karen, vai lá. Eu continuaria no mesmo sistema ali. 2 vezes 5, 10, ou 11. Então fica... 7 mais 4. 7 mais 4. Então fica 4 e vai 1. Isso. Depois 2 vezes 6, 12. Com 1, 13. Aí... Então, 2 vezes 6. Aí eu penso assim, 6 mais 6 é 7 mais 5. Certo? Uhum. Aí mais um grupo de 7 e um grupo de 6. Acho que o que o Vitor está fazendo, na verdade, eles são novos agrupamentos, né? Isso. 6 mais 6, só que aí eu desmembro o segundo 6, ou o primeiro, enfim, para completar o primeiro grupo de 7. É um pouco tentando não passar na base 10, diferente do que eu fiz no começo, né? Que tipo assim, agora como a Karen falou, é do jeito que eu comecei também, que ela falou 6 mais 6, 12 com 1, 13. 6 mais 6 é 7 mais 5. Então eu tenho 7 mais 6 no caso. Então um grupo de 7 e 6 unidades. Beleza? Tranquilo? Agora fica mais legal quando você passa para dezena. Ela não é dezena, né? Como é? Setena. Setena. Então vamos para setena, agora muda um pouco, né? Assim, isso é uma dificuldade, inclusive, dos alunos. Queria saber como é que vocês explicam isso, quando você muda assim. Uma curiosidade, porque eu ainda estou engateando nisso. Quando você muda, por que eu tenho que... explica para o aluno por que eu tenho que mudar embaixo também, né? Como assim? Não entendi. Por exemplo, eu passei do 2, que era o algarismo da unidade, fui para o algarismo da setena. Enfim, dezena, no nosso sistema de base 10. Quando eu passo ali, quando eu vou colocar os números embaixo agora, do 1, 6, 4, 1, eu não vou colocar o primeiro algarismo embaixo do 1, eu vou colocar embaixo do 4. Mas isso é porque eu estou na dezena. Setena. Isso. Sim, mas... Segunda ordem. Isso, segunda ordem. Ótimo, Lucila. Mas então, como é que eu explico para o aluno? Porque cada coluna corresponde a uma ordem, né? Assim, eu vou de 2 formas. Na verdade, assim, tem 2 coisas prévias que eu faço antes disso. Primeiro, obviamente, a criança já sabe multiplicar com um multiplicador ali, pelo menos com um algarismo, né? Até o 9 ela já consegue fazer. Daí a gente caminha para as multiplicações por 10 e múltiplos de 10. Quando a gente chega nisso, aí quando eu vou fazer essa multiplicação em que o multiplicador tem números com 2 ou 3, enfim, mais algarismos, né? Quando passa de 10, eu faço pela distributiva. Eu ensino, aí a gente faz a decomposição das 32, então eles fariam 30 vezes 654, 2 vezes 654 e somaria esse resultado. Essa é uma das possibilidades. Também eu trabalho com a multiplicação na malha quadriculada, para eles fazerem a parte geométrica dessa multiplicação. Claro que eu pego números menores, né? Tipo
12 vezes 15, que eles consigam fazer na malha quadriculada. Então, eu trabalho as 3 formas. Esse algoritmo tradicional, pela distributiva, né? E na malha quadriculada. Até que eles fiquem, de fato, só com esse algoritmo. Mas, enfim, se quiserem usar outra forma, também acho válido. Eu gosto de usar a distributiva, inclusive na horizontal, porque eu acho que uma das dificuldades das crianças, quando elas passam para o 6º ano, é que muitas das operações que eles fazem, né, enfim, porque começa a entrar uma parte mais algébrica, é que as contas ficam mais na horizontal do que na vertical, né? E nos anos iniciais a gente usa muito conta na vertical. Então, quando eu faço a distributiva, eu gosto muito de fazer ela horizontal para a criança perceber que também é uma forma, né? É nítida essa dificuldade quando a gente ensina a expressão numérica. Porque aí eles ficam, tipo, buga total, porque eles querem fazer a conta na vertical aqui do lado. Então, eles têm que elaborar estratégias de cálculo mental para poder fazer aquela operação na horizontal sem armar a conta. Então, eu trabalho muito isso, assim, no 5º ano, de tentar começar a fazer essas operações na horizontal, com estratégias mentais. Acho que a Lucila queria falar antes de... Queria só comentar que eu fui fazendo a conta e não sei se está certo, tá? Que eu posso facilmente estar errado, depois alguém confere. Mas só queria destacar, rapidinho, destacar uma coisa, que esse lugar vazio aqui é porque tem um 0, né, aqui, que a gente não escreve. Né? Na verdade, a gente desloca porque tem um 0 ali, né? O que eu ia falar multiplicando por... Antes de ir para essa operação que já tem 2 ordens no 2º fator, eu faço essa distributiva quando tem uma ordem só, inclusive armado. Eu não faço só deitado com eles. Não sei se vai ficar legível aqui. Por exemplo, 142 vezes 8. Aqui na primeira linha vai ficar 8 vezes o 2. 16. Aqui na segunda linha vai ficar 8 vezes o 40. 320. Entendeu? Mesmo sendo só vezes 8. E deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Ficou apertado. E aqui, 8 vezes o 100, 800, entendeu? Para depois adicionar. As professoras não gostam muito. Elas relutam um pouco. Não fui eu que criei isso. Teve uma professora que propôs isso para mim. A gente faz muito isso, como a Karen descreveu, na horizontal, né? Abre ali 142 como 100 mais 40 mais 2. E aí depois vai colocando tudo na horizontal, né? A continha igual a 800 mais 320 mais 16 igual a não sei quanto. Daí, teve um ano que essa professora propôs e eu comprei a ideia, né? Falei, vamos testar para ver como é que fica. E aí, mesmo sendo só a multiplicação por 8, a gente colocou as parcelas, porque é isso a distributiva, né? Fazer as parcelas. Isso causou muito menos estranhamento quando a gente, no ano seguinte, foi trabalhar a multiplicação com 2 algarismos no 2º fator. Deu para entender? Sila, mostra como é que você faria se fosse, então, eu não sei, assim, o que vocês vão achar disso, mas a experiência em si foi bacaninha. Fazendo essa ponte do que era só a sentença para o ano seguinte, que a gente realmente ia apresentar essa aí. O bom é você ter várias... Eu realmente vou precisar atender o responsável lá, que a reunião já deve ter começado. E aí, daqui a pouco eu volto. Eu não queria falar para falar e sair, vou perder o negócio, né? Beleza. Tá até tocando alarme aqui. Não, mas tranquilo, vai lá. E aí, André, vamos direto ou vocês querem parar? Assim, o que você acha? Acho que pode fazer só uma paradinha rápida, né? Só para uma água, um banheiro. Então, 5 minutos. Aqui, eu tô preocupado com o tempo aqui também, sim. Na vibe da Lucila.
Então é bom que também o vídeo fica mais curto. Então 5 minutinhos. Só um instantinho. Mantém o Jamboard ou vocês querem que eu pare aqui? Não, acho que pode parar, né? Não sei. Mantém. Não custa nada. Se quiser rabiscar aí, pessoal. De repente, a gente vai apresentar, né? Copia e cola numa nova página do Jamboard. Quem beber água, for ao banheiro antes, se quiser voltar, ficar brincando também. Não, tá liberado aí. Não, então, só sugerindo de colocar mais uma página com essas contas, para quem quiser. Tá, eu vou tentar fazer aqui. Beleza. Eu faço. Então 5 minutinhos. Faz aí. Já fiz. É só você passar para a página 2 ou 3. Até logo.